A história começa com o grupo do Prota sendo guiado por meio até um grande portão, e sem memórias, Gabimaru questiona seus motivos para estar ali. Até ser surpreendido por Choube, que logo o ataca, deixando todos em guarda. O Prota então reage quebrando seu pescoço, porém me alerta sobre tal de Choube que o agarra, e quebra o chão com ele. Em outro lugar, o governo já estava planejando enviar uma leva ainda maior em busca do Elixir, sendo eles 4 samurais de Yamada, 4 ninjas de elite da aldeia do Prota, e seus subordinados totalizando cerca de 50 pessoas. Porém os dois grupos tinham motivos escondidos para estarem ali. Enquanto os samurais queriam resgatar seus companheiros na ilha, os ninjas haviam recebido ordens para acabar com o Prota. Ao notar a preocupação de Aogi, se eles podiam confiar nos ninjas, Shugen tenta acalmá-lo, dizendo que eles dariam conta de controlar os ninjas, afinal Kiyomaru e Izuzu estavam com eles, sem falar de Jika. Kiyomaru então se sente subestimado por Aogi e diz que poderia mandar todos os ninjas de base, mas ao ouvir isso o ninja simplesmente diz para Kiyomaru tentar. No entanto, após desferir o golpe, tudo que ele consegue partir é a máscara do ninja do lado, fazendo Kiyomaru reclamar que não tem graça se o oponente não se mexer. É aí que Izuzu intervém dizendo que ele estava sendo rude com os ninjas, contudo o ninja estava de boa, porque a vida dos ninjas pertence aos seus mestres, que nessa missão seriam os Yamadas, e até sugere que os samurais escolham um deles para ir de caixa provando sua lealdade. Ao ouvir isso, Kiyomaru escolhe o próprio ninja, que sem medo deixa a missão para seus colegas, que fazem ele perder a cabeça, garantindo que ninjas são somente instrumentos sem desejos individuais, surpreendendo os samurais com sua atitude. Após isso, Shugen estava preocupado que um condenado encontrasse o Elixir e conseguisse a absolvição, porque isso seria perigoso para a sociedade, sendo assim ele revela querer encontrar o Elixir sozinho. Logo em seguida, Jika e Aogi conversam sobre sua missão, porém ao contrário do colega, Jika não acredita que o navio está levando reforços, e sim mais vítimas. De volta à ilha, o Prota fica confuso em como Choube ainda está vivo, que o surpreende com seus reflexos e força sobre-humana, sendo assim ele fica sério e decide acabar logo com a luta. Ele então arremessa uma pedra para desviar a atenção de seu oponente, e fere seus olhos para inutilizar os movimentos de Choube que revida com um chute, porém tem seu calcanhar ferido com uma mordida do Prota, que continua mirando nas áreas vitais do adversário, até acertar a artéria carótida, fazendo a luta parecer uma batalha entre duas bestas. Contudo Choube usa o tal para se regenerar, e parte as rochas ao pisar no chão, revelando que após testar os golpes de Gabimaru, percebeu que o Prota era fraco. Em seguida eles começam a trocar vários golpes, mas sempre que Choube recebia um golpe letal, ele se regenerava facilmente. Ao verem a luta, Tamiya pergunta o porquê do Prota parecer mais fraco, enquanto Mei fica bem preocupada com o tal dele, que estava estranho, porque era ruim ser forte, afinal a fraqueza é a semente da força, e sem ela, ele não tinha o que importava. Enquanto lutava, Gabimaru tem uma sensação estranha de perda. E é nesse momento que Choube pede ao irmão que ataque os outros, deixando Futi surpreso com essa revelação. Sendo assim, Toma corre em direção a Tamiya, que o surpreende parando a espada com a mão, e pergunta se por um acaso ele aparentava ser o mais fraco, ficando muito ofendido por ser subestimado. Ele então devolve a espada para Toma e diz que será seu adversário. Futi tenta dizer para não atacar um Yamada, mas o homem só responde que quem o subestimar vai se arrepender. Assim que a luta começa, Tamiya acerta Toma com muita facilidade, além de parar seus golpes como se fosse nada. Em seguida ele acerta vários golpes enquanto menospreza as habilidades de Toma, dizendo que ele só deixa tudo nas costas do irmão, e que ele devia ter aceitado cooperar com eles, porém Toma rebate dizendo que se o irmão não quer, ele obedece, porque odeia se juntar aos outros, e que estar junto de seu irmão é suficiente, porque ele é uma parte do irmão. Ele então muda sua postura de luta, fazendo Tamiya notar que ele conseguiu se aperfeiçoar nesse pequeno intervalo, mas antes de voltar à luta, ele ordena Doushi que ataque Mei e Futi, que logo entram em guarda. De volta ao Prota, Choube reconhece a persistência de Gabimaru, mas graças ao tal ele tinha a vantagem de prever seus movimentos, e se regenerar.
a ponto de ter impressionado Doushi pela força, e pelo fato de Choube não ter sido consumido pelo tal. Isso dificulta muito as coisas para Gabimaru, que não conseguia se concentrar na luta, por causa da sensação estranha, portanto ele decide esquecer tudo e ficar vazio. Ele então se lembra dos conselhos do mestre, que disse para ele estar preparado para ir de caixa, e de levar seu oponente junto caso aconteça. É aí que vemos Choube ficar surpreso, porque apesar de cansado, Gabimaru agora estava bem mais ameaçador. Choube então toma distância, com medo de enfrentá-lo diretamente, quando é pego desprevenido pelas técnicas ninjas do Prota, que cospe fogo em cima dele, e arremessa pedras violentamente, causando uma imensa quantidade de danos consecutivos, que devido ao fogo não podiam ser regenerados. É aí que o Prota pula em cima dele, revelando que não se importa de ir para outra vida, já que outro ninja iria substituí-lo, e termina questionando se alguém que quer viver pode derrotar um morto. Ao ouvir isso, Choube agradece, e diz que decidiu libertar, porque ele ainda tinha um irmão que não podia perder, e de forma sombria seu tal começa a consumi-lo, chamando a atenção de todos ali, o deixando com uma aparência assustadora. E o capítulo termina com ele dizendo ao irmão que iria quebrar. No capítulo seguinte, vemos o tal de Choube saindo do corpo como se fosse chicotes, que ele usa para atacar o Prota, que contra-ataca com sua técnica de fogo. Entretanto, Choube se defende criando um escudo, e o ataca ferozmente com vários golpes consecutivos. O ninja então cria uma grande chama, forte o bastante para fazer eles recuarem. É aí que vemos um vórtex sombrio dentro da mente de Choube, que sentiu que poderia ser engolido, porém isso só o deixou furioso, e cheio de desejo de acabar com todos ali, e como Gabimaru havia pedido suas lembranças, ele não poderia usar o tal, o que significa que ele não poderia vencer. Sendo assim, Gabimaru decide se sacrificar para derrotar seu oponente, quando é surpreendido por uma presença que põe a mão em seu ombro, fazendo ele aparentar sentir algo, mas ele logo volta a ficar sombrio e decide seguir em frente. Isso faz Futi lembrar que o objetivo da missão era conseguir a absolvição, mas agora os dois estavam se perdendo. Assim que entende a intenção do irmão, Toman corre para salvar Choube, que estava se perdendo cada vez mais na escuridão, ao ponto de nem saber mais quem era, porém do nada ele recobra a lucidez, e percebe que seu irmão pulou no meio da batalha, recebendo todo o dano. É aí que Toma pede perdão ao irmão por ser fraco demais para ajudar, e termina dizendo que apesar de ser uma parte de Choube, Choube era tudo para ele. Ao perceber o momento de distração, Gabimaru decide aproveitar para queimar os dois juntos, porém Mei decide interromper a luta, usando seus poderes para abrir um grande buraco no chão para separá-los. Mas mesmo assim o Prota consegue arremessar uma rocha na direção dos irmãos, atingindo Choube em cheio e fazendo ele cair no buraco, enquanto grita para Toma esperar por ele. Tami então diz para Mei parar o que estava fazendo, mas assim que ela se vira, vemos que seu rosto havia mudado, e cai sem forças no chão, com uma aparência mais velha do que ela tinha. Futi é repreendido por Tami ao dizer que poderia descobrir o motivo da transformação se fizesse uma dissecação, porém eles agora tinham outras coisas para se preocupar. Em outro lugar, o grupo de Sagiri decide se manter em movimento. Ela então diz que eles deviam procurar o Gabimaru, porém Yuzurihira discorda, dizendo que eles só precisavam encontrar o Elixir e fugir, o que começa uma pequena discussão entre elas, mas no fim, Sagiri diz que Yuzurihira queria aliados para conseguir escapar, e garante que irá ajudá-la, porém ela quer deixar a ilha com todo mundo incluindo Gabimaru. Movida com a confiança de Sagiri, a ninja sugere que eles sigam os vestígios de fogo do lado de fora do portão para encontrar o Prota, mas antes de partirem eles param para observar o lugar, que possuía um clima bem bizarro e misterioso, assim como o resto da ilha, que causava uma sensação desconfortável em quem estivesse ali, porém Roku tinha esperança que o grupo iria conseguir transformar o local, apesar de não ter certeza se ainda seria o mesmo até lá. Até que de repente, eles são surpreendidos ao encontrarem o grupo do Prota entrando no templo, e juntos eles discutem sobre a situação atual deles. Roku logo conclui que Mei ficou assim após usar seus poderes, e agradece ao grupo por terem protegido ela, mas assim que descobre que o grupo conseguiu derrotar os Soushins, ele fica sem palavras,
porque é a primeira vez em 1000 anos que encontra pessoas assim, que apesar de serem subestimados pelos gurus, eles realmente tinham a capacidade de mudar mais do que só a ilha. No capítulo seguinte, Futi estava lamentando a morte de seu colega, enquanto o resto do grupo trocava informações, e Sagiri se mostra bem preocupada com o estado de Mei. No entanto, Tamiya diz que todo o sentimentalismo era inútil, afinal todos sabiam do risco da missão, e termina perguntando se os samurais queriam que ele mandasse Toman de base, o que é recusado, já que Sagiri acreditava que Toman deve ter os próprios problemas. Em seguida o grupo começa a falar sobre o estado de Gabimaru, que usou tal até chegar ao limite, a ponto de nem Futi conseguir curá-lo, alegando que não só o corpo, mas também seu cerne estava ferido. É aí que Gabimaru abre os olhos, surpreendendo a todos que pedem para ele descansar, o que ele concorda, porém recusa qualquer tratamento, alegando que não liga se morrer ali. Ele então pergunta a Sagiri quem ela era, e diz que ele era Gabimaru vazio, mas antes que ela pudesse responder ele pula para atacá-la, sendo parado por Futi e Shion. Sagiri conclui que por causa da situação atual com o tal, as memórias do prota devem estar confusas, e que cada batalha dele reduziu sua alma. Ao analisar suas feridas, Gabimaru percebe que não vai conseguir lutar, e fica curioso sobre o porquê de ficar tão inquieto quando olha para Sagiri. De forma gentil, ela oferece usar o próprio tal para curar o problema de memória dele, e explica quem ela era, sorrindo de forma calorosa, porém ele afasta sua mão quando ela tenta ajudá-lo, o que a deixa irritada, e faz com que ela o imobilize. Logo em seguida ela repete que é sua aliada, e que todos precisam da força dele, sendo assim ela aproveita que ele estava fraco, para restaurar seu tal, que por sorte era compatível com o dela. Ela também o alerta que eles não têm muito tempo, portanto ele devia cooperar, afinal ele tem alguém especial para encontrar, atingindo ele em cheio com essa revelação. No capítulo seguinte, vemos que Shoubi parecia estar recuperado. Ele reconhece que poderia ser sido consumido pelo tal, porém fica animado com a possibilidade de se tornar invencível caso dominasse esse poder, mas agora a prioridade era achar o caminho de volta para a floresta, porém é interrompido ao perceber a presença de estranhas figuras empilhando pedras. Que para ele era a oportunidade perfeita para treinar seu novo poder, enquanto se perguntava se a carne deles era boa. De volta ao grupo, eles se escondem em uma caverna, mas continuam apreensivos, porque os gurus ainda poderiam rastreá-los, ainda mais depois de toda a agitação que eles causaram, e porque foi preciso 5 deles para derrotar somente um. Shion então pergunta se Gabimaru também os viu, e ele confirma, o que foi um bom sinal, porque significava que sua memória estava voltando. Ele então se lembra do quão perigosos são os gurus, o que faz Yuzurira sugerir que eles fujam da ilha imediatamente, porém Gabimaru diz que não poderia voltar, porque ele ainda precisava da carta que garantia sua inocência e proteção divina, mas após ouvir isso, Yuzurira o deixa chocado, ao contar a ele que sua esposa poderia ser uma ilusão. No entanto, Gabimaru diz que só saberia depois de voltar, portanto ele iria atrás do Elixir, porque sentia que ela existia, e apesar de normalmente ele tomar a decisão racional, ele vai acreditar na esperança, porque ele ainda conseguia se lembrar de coisas triviais sobre sua esposa, que mesmo ali na ilha o faziam se sentir bem. Portanto ele sente que Yui, sua esposa é real, e que vai sair dessa ilha para encontrá-la, cativando todos com sua atitude, inclusive Tamiya que reconhece o tipo de homem que ele era. É aí que Shion revela que o tal do prota cresceu enquanto falava, assim como a força e a fraqueza, portanto parecia improvável que uma mera ilusão pudesse afetar tanto sua mente e corpo. Em outro lugar, Shoubi havia derrotado todos ali, porém começou a reparar que seu poder de regeneração estava diminuindo, até que de repente ele é surpreendido por um guru e o capítulo termina. No capítulo seguinte, o grupo fica bem preocupado com o estado de Mei, que parecia não estar melhorando. É aí que Futi revela que segundo Doushi, ela era como os gurus, deixando as mulheres apreensivas. Ele então diz que poderia dar um remédio para ela, mas que em troca ela deveria falar tudo o que sabe sobre os gurus, desde quem são, como nascem e o que querem. E apesar de Mei ter dificuldade em falar, ele estava confiante, sendo assim, ele manda Sagiri em busca dos remédios. Enquanto isso,
Gabimaru havia chamado o resto do grupo para fora, porque estava se sentindo desleixado. Portanto, ele queria que eles os ajudassem a treinar, o atacando todos de uma vez, o que eles concordam sem problemas, e ele agradece, porque era muito importante que ele dominasse o tal para conseguir derrotar os gurus. Assim que a luta começa, Toma é o primeiro a atacar, e com facilidade Gabimaru consegue desviar dos golpes utilizando somente o tal para sentir os movimentos do adversário. Em seguida é a vez de Tamiya que o ataca por trás, porém ele consegue esquivar, e como não conseguiria vencer somente com força bruta, ele usa seu poder para repeli-lo, concluindo que até um ataque fraco poderia ser eficiente se ele mirasse em um ponto vital. O problema era que mesmo que ele usasse seu tal, ele ainda não conseguiria derrotar os gurus, que cultivaram seu poder por 1000 anos, sendo incomparáveis em quantidade, qualidade e controle. Logo a única solução seria usar o próprio tal deles, porque assim como o peão mais rápido é repelido mais fortemente, quanto mais forte for o adversário, mais forte é a reação contrária quando ele tem sua força repelida de volta. Após uma pequena luta, Nurugai fica impressionada, e diz que Gabimaru poderia derrotar os gurus, apesar dele achar que ainda havia muito que entender antes disso. É aí que Tamiya diz que era hora de ficar sério, e de forma cômica ele parte para cima de Gabimaru. De volta à caverna, Futi explica que tanto a ilha quanto os gurus foram feitos por um feiticeiro que pesquisava a imortalidade, e que de acordo com o taoísmo tanto a mente quanto o corpo ganham forma através do tal. Ele então descobriu como mexer com o próprio tal, e passou a combinar diferentes seres com tal parecido, em um processo de tentativa e erro, com o intuito de encontrar a imortalidade, e foi através desse processo que nasceram os gurus, seres macho e fêmea, com um tal humano e das plantas, capazes de aumentar o tal através do fluxo yin e yang. E diferente dos seres vivos que perdem o tal através do uso e tempo de vida, os gurus conseguiram se aperfeiçoar por mais de 1000 anos, ou seja, eles estão muito além dos humanos. Em seguida ele explica que os gurus estavam na ilha, em busca de forma externa de conseguir a imortalidade, através de um remédio que eles estavam desenvolvendo, e que se for bem sucedido, seria o elixir que eles estavam buscando. A pesquisa dos gurus se baseava em extrair a vida dos outros, assim como se extrair o néctar das flores, e com isso prolongar a própria vida, porém tal remédio não teria efeito em humanos. No fim, Futi conclui que havia uma forma de derrotar os gurus, quando descobriu que os gurus estavam prolongando a vida com o Tan, ou seja, a autossuficiência do tal não estava completa, logo eles iriam de base caso perdessem o tal. Juzuhiro então pergunta a Mei o que os gurus pretendem depois de descobrir o segredo da imortalidade, e ela responde que talvez seja cumprir a vontade de Shufu, o criador deles, que apesar de ter desaparecido no Japão há 1000 anos, talvez ainda esteja vivo. Segundo a lenda, Shufu foi procurar pelo elixir nas montanhas divinas ao leste, sendo elas Hourai, Houzhou e Ishu. Partindo da China com uma frota de dezenas de navios, contendo 3.000 crianças de famílias respeitáveis, assim como artesãos, tesouros e 5 grãos da China, mas após passarem anos sem contato, ele foi dado como desaparecido, apesar dos boatos de que ele se alojou em algum lugar, onde se tornou o líder. Após a explicação, Mei colapsa no chão, pois como seu corpo era imperfeito, a arborificação veio depois que ela usou o tal, e por isso não poderia se regenerar. O grupo então sugere que alguém com tal semelhante a Kyur, mas ela diz que o problema era que o tal dela não circula suficientemente, depois de ter seus óvulos arrancados por Lin, que como ela, era um discípulo criado por Shufu, mas Lin mudou, e por causa do Tan, mandou muita gente de base. Em seguida ele a atacou e fez coisas terríveis, e como não havia como pará-lo, Mei fugiu do Hourai. É aí que Roku sugere que ela use o tal dele, assim como os gurus que pegam o tal dos outros e transformam nos deles, e diz que mesmo que seja menos eficaz que o Tan, ainda funcionaria nela. Mei fica relutante, porém ele explica que logo seu processo de arborificação estaria completo, mas curar Mei seria sua expiação. Ele então se lembra de como a encontrou há uma centena de anos, depois de toda a sua família já ter arborificado, e de como achou Mei muito parecida com sua filha. Ele logo soube que ela era especial, e que queria sair da ilha,
mas que ignorou a vontade dela, e passou a viver junto dela na ilha como uma família. No fim, ele cai em lágrimas e pede desculpas, por não tratá-la como ela mesma, e sim como a filha que perdeu, portanto ele entregaria sua vida para ela usar como quiser. Ao ouvir a declaração de Rocco, May cai em lágrimas, e enquanto tomava o tal dele, ela diz para ele que não foi uma mentira, porque eles realmente foram como uma família, até o ponto dele ser desintegrado. É aí que vemos que ela voltou a aparentar ser uma menina, enquanto se despede do pai que a criou. De volta ao Prota, o grupo estava começando a ter esperança de que pudessem derrotar os gurus após verem todo o progresso de Gabimaru, mas Shion ainda estava receoso se devia confiar nele. Quando de repente Touma implora para que Tamia o treine, para que ele possa sobreviver na ilha, e até corta os cabelos para mostrar sua sinceridade, porque apesar de não gostar de Tamia, era claro que ele era o mais forte, e após pensar no assunto, Tamia aceita. Para a sorte de Touma, que estava determinado a poder lutar lado a lado com o irmão, que nesse exato momento, parecia não ter chance de derrotar Lien, que o ataca com uma energia que destrói tudo em seu caminho, obrigando Choube a ter que arriscar ser consumido pelo tal novamente, deixando Lien impressionado, ao ver sua transformação. Logo em seguida Choube parte para o ataque, desferindo vários golpes em Lien, porém ao sentir que seria difícil manter o controle, ele entende que precisaria acabar rápido com a luta, antes que fosse tarde, portanto ele usa todo o seu poder, em um ataque direto no umbigo de Lien, porque até onde sabia, seria seu ponto fraco, e por um momento, pareceu que funcionou, quando do nada Lien aparece atrás dele, juntos de vários clones, o que faz Choube concluir que poderia ser uma ilusão. Lien então fica deslumbrado, e diz que o levaria para examiná-lo. Irritado, Choube se prepara para atacar, mas sucumbe após atingir o limite, e Lien aproveita essa chance para deixá-lo desacordado. Algum tempo depois, Choube acorda preso a uma cama, sem saber aonde estava. É aí que Lien se aproxima com uma forma feminina, explicando que Choube era valioso, afinal ele misturou o tal com Vantafa, e com isso ultrapassou os limites de um humano comum, o que para Lien era um milagre, e por isso ele considerava que Choube era a peça que faltava em sua pesquisa. É aí que ele tira sua roupa, dizendo que isso era o Bolshoi, uma forma de entender e restaurar o tal de Choube, que fica visivelmente chocado com a situação. E o capítulo termina com Lien dizendo que para funcionar os dois têm que aceitar, e perguntando se ele tinha alguma preferência. Bem, é com essa pergunta que eu vou terminar o vídeo de hoje, e caso tenha gostado, deixa seu like, se inscreva e ative o sino das notificações e quem sabe, eu traga a parte 2.